Entrando aí, vou conversar um pouquinho mais aí sobre saúde animal. Hoje o tema vai ser sobre joelhos. Eu tenho, como vocês sabem, eu tenho essa experiência, expertise com a ortopedia. E há 20 anos eu venho fazendo esse trabalho, tentando entender por que um cão tem artrite, por que o cão tem artrose, tem osteoartrite, tem doença autoimune na articulação. E isso foi um dos motivos que me fez chegar até aqui. Foi, para mim, entender a fisiopatogenia das doenças do joelho do cão foi o motivo, foi o grande insight que eu tive diante dessas patologias articulares. E todas as doenças, diante dessa descoberta, têm o mesmo cunho, têm a mesma orientação. Yanina, boa noite, bora pra aula de todo dia. É muita aula, né? Muita aula. Isso aqui tá virando uma aula, não tá virando mais um café, não. Tá uma situação que eu tô... Já aqui, vou até tomar um cafezinho, vou até me ajeitar, que eu tô até meio assanhado aqui. Não consegui parar hoje, não. Hoje foi... Já operei, já fiz coisa demais, já atendi muita gente. E é isso aí. Acho que o caminho não tem segredo, o caminho é sempre estar com pessoas, o caminho é sempre tentar ajudar nossos animais. O objetivo é esse, né? Ajeitar meu cabelo aqui, porque senão fica feio na foto, né? É um cafezinho que a gente também não precisa tomar um cafezinho todo assanhado, não, senão fica um negócio feio aqui. Aí vai o pessoal, o cara entra na live, rapaz, eu vou ver o que tá sendo, qual a loucura que ele tá falando hoje. Aí vai, vixe, vou sair daqui porque o cara tá descabelado, pô. É isso aí, tá vendo aí com um cafezinho? O cafezinho é assim, o cafezinho ele é descontraído, ele é tranquilo, então sejam bem-vindos, tá certo? Ao nosso café com Tarcísio Barreto, é um cafezinho diário, para quem tá chegando agora, é um cafezinho diário. Obrigado, Alexandre, tá falando aqui, ó, parabéns pela operação, pela cirurgia, né? Para quem não sabe, pessoal, a minha base foi cirúrgica, né? Para quem não me conhece, tá entrando agora, né? Tá aqui vendo as lives diárias. A minha base foi cirúrgica. Não é que eu deixei a cirurgia de lado, na verdade eu opero quase todos os dias. Tenho cirurgia, se for para operar, eu adoro estar operando. Adoro. É uma coisa que me deixa realmente em transe. Eu tô dentro, quando eu coloco o animal em cima de uma mesa, ligo os focos. A minha vida foi cirurgia. A minha base acadêmica foi cirúrgica, né? Botei um sonzinho aqui pra gente e tal. Eu tenho um Sting também, que eu adoro Sting. Então, Sting traz boas recordações. Os caras têm uma inspiração muito boa. Vamos lá. Então, a cirurgia, quando eu coloco um paciente acima da mesa, para, por exemplo, consertar uma coluna vertebral, abrir o cérebro. Tarcísio tem que abrir o cérebro para corrigir um aumento de pressão. Tarcísio tem que abrir o pulmão para operar o sistema respiratório. Está com o pulmão com problema, tem que tirar um lobo, tem que costurar, suturar alguma coisa. Então, assim, rins, coração, vasos, artérias, músculos, articulações. Então a gente conseguiu imprimir, por gostar demais e por ser muito curioso, eu tive essa invasão, eu pedi licença e invadi a veterinária. Eu acho que veterinário não tem dono, certo? Não tem que ter dono, tem que ter, só um especialista mexe nisso, só um especialista mexe nisso, só trabalha, só quem prescreve hormônio é endocrinologista. Eu acabei com isso. Porque eu acho que a gente tem que ser médico. Primeira coisa, tem que ser médico. E para você ter essa lógico, com responsabilidade, né? Para você ter essa atitude, você tem que ter responsabilidade. Você tem que estudar, tem que conhecer. E assim eu fui fazendo com a minha profissão. Eu fui construindo a minha profissão, certo? Então, desafios são sempre bem-vindos. Eu adoro desafio. Então, tipo assim, se tem algum caso que você não resolveu, eu falei, é muito difícil. Pode ser até difícil, mas que eu lembro assim, que eu nunca resolvi, é difícil. Tá? Então, às vezes, o desafio, os objetivos,
Cara, me desafiou. Tem um cão que é muito complicado corrigir aquela doença autoimune. Difícil, difícil. O cachorro com autoimune gatilhando. Então é difícil corrigir uma doença autoimune. Reduzir os processos inflamatórios dessa doença autoimune. Então os gatilhos. Então tem pacientes e pacientes. Então grande maioria responde muito bem às endocrinopatias, as dermopatias, as osteopatias, as neuropatias. Então responde muito bem. Outros não, outros são mais complexos, mas é a minoria. A minoria é complexo. A minoria é complexa. Quando eu pego um abacaxi na mão de um cão que está muito alterado, que toma remédio para todo lado, porque muda, tudo vem do dono, né? O dono, quando ele joga muita droga para o conceito da criação dele, ou para o próprio corpo dele, é difícil você mudar essa rotina, né? Do dono é um ser que toma muito remédio, ele come muito carboidrato, ele faz pouco exercício físico, então tem baixo hormônio, então ele termina transmitindo, refletindo aquilo, não só nos filhos, mas nos animais. É muito comum isso acontecer. Então mudar essa rotina é muito difícil. E o assunto de hoje que eu queria trazer é exatamente isso. Essa semana, hoje é terça-feira, hoje é terça-feira. Essa semana já comecei com o pé direito nas osteopatias. O que é isso? As doenças do osso e da articulação. Osteoartropatias. Muito paciente com dor articular. Muito paciente com dor articular. Então as doenças articulares, elas têm uma característica muito importante. Uma coisa que eu não entendia no passado, quando eu comecei a trabalhar com medicina tradicional, eu não entendia por que um joelho inflamava. Eu falei, mas peraí, é uma lesão? É um trauma? Só tem esse caminho do trauma? Não. Tem o caminho do metabólico. Então o caminho do metabólico é o caminho mais vulnerável para as lesões articulares. Então, quando você tem lesões ou deficiências metabólicas, você tem normalmente uma articulação com problemas. Normalmente você inflama, normalmente você lesiona mais fácil a articulação. E a articulação é como qualquer outro tecido, tá? Você tem envolvimento de ligamentos, você tem envolvimento de cartilagens e você tem envolvimento de osso. Esses tecidos são diferentes do intestino, são diferentes do cérebro, são diferentes do músculo? Não. Tem função diferente, mas eles têm uma mesma semelhança, uma mesma base, inclusive o mesmo gene. Mesmo gene. Então é do mesmo animal. O que difere um tecido para o outro, além da função, Tarcísio? Difere a quantidade de minerais que aquele tecido tem e a disposição das fibras, né? Da histologia que aquele tecido tem. Então são células que estão ali, que são diferentes, célula condrócito, célula osteócito, célula enterócito, são células diferentes, mas com funções diferentes e uma mesma fisiologia. Tem a mesma fisiologia. Então, Tarcísio, a diferença de um tecido ósseo para uma cartilagem, a principal diferença é que a cartilagem tem menos minerais. Tem menos minerais do que os ossos. Os ossos têm muito mais minerais. Por isso que é mais duro, mais rígido, certo? A cartilagem é um tecido que o osso, na verdade, era uma cartilagem anteriormente. Então, para virar osso, tinha que ter sido uma cartilagem. Então, a cartilagem é precursor do osso, tá certo? É assim que funciona. Quando você tem... Daqui a pouco eu respondo todo mundo, tá bom? Eu respondo todo mundo aqui para dar uma força a vocês. Então, para não perder o raciocínio. Então, a ideia seria... Mas quem quiser fazer pergunta, fique à vontade enquanto eu estou respondendo. Faça uma pergunta, tá na cabeça, joga aqui e daqui a pouco eu já respondo. Então, Tarcísio, a diferença de uma cartilagem para o osso é só a quantidade de minerais? Sim, além da função. Então, a grande sacada desse entendimento é o quê? É você saber que tem uma mesma fisiologia, né? Um funcionamento... Desculpa, minha fisiologia não. O mesmo gene... Tem formas diferentes, distribuições diferentes, funções diferentes. Mas
Se eu desrespeitar um, eu vou estar desrespeitando o outro? Sim. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Se eu desrespeitar uma articulação, uma cartilagem, eu estou desrespeitando o osso. E estou desrespeitando o tecido do cérebro. E estou desrespeitando o tecido do intestino. E estou desrespeitando o tecido do músculo. Isso é a grande verdade. Por isso que a gente não pode olhar para o paciente apenas olhando para a articulação dele. Eu não posso olhar para um paciente olhando apenas para as glândulas produtoras de hormônios. Eu não posso olhar para o paciente olhando apenas para o cérebro. Eu vou estar limitando o meu campo de visão e o meu campo de atuação como médico. Eu sou médico do paciente, não sou médico do joelho. Essa semana, eu atendi, como eu falei, muitos problemas articulares. E o problema articular tem uma relação direta. Eu queria poder escrever para passar para vocês, mas aqui não dá, é uma live, é uma conversa, tem que ser devagar. Senão a gente não consegue passar as informações tão fáceis. Então, o que eu mais preciso hoje? Passar a ideia de que uma articulação, quando ela recebe uma inflamação crônica, ela está dentro de um corpo que tem inflamação crônica, né? Ela vai sofrer também, porque a articulação não tem vaso sanguíneo. Joelho, principalmente, como qualquer outra articulação móvel, não tem vaso sanguíneo. Se não tem vaso sanguíneo, eles se alimentam de quê? Por difusão. Toda a nutrição vem por difusão. Então, aquele vaso, aquela arteríola que deriva sangue para produzir nutrientes através de um líquido chamado sinóvia, esse líquido é rico em nutrientes, que vai nutrir aqueles tecidos vivos chamados tecidos, né, internos. Células internas que tem dentro da articulação, chamado de ligamentos, chamado de cartilagens. Então, todos esses ligamentos, tendões e cartilagens precisam se alimentar. E quando você pega um corpo que está cronicamente inflamado, você percebe que esse corpo, essa articulação, por exemplo, ela recebe um aporte nutricional através de artérias, certo? Essas artérias, quando estão inflamadas, elas diminuem o tamanho do diâmetro, certo? Elas ficam vasoconstrictas. Essa vasoconstricção periférica, que a articulação é uma periferia, ela diminui o aporte nutricional para dentro da articulação. Então essa é a grande sacada de você entender que comer errado, comer ração, significa inflamar a longo prazo e você diminui o aporte nutricional para dentro da articulação. Então, quando você tem uma artéria que está recebendo, que está vasoconstricta, que manda sangue para transformar sangue total em sinóvia, através de 2 filtrações, você vai perceber que as células que estão dentro do joelho vai receber pouco nutriente. Então a tendência com o tempo é diminuir a quantidade de tecido que essa articulação tem, a quantidade de condrócitos que essa articulação tem. Então quando você diminui, ao mesmo tempo o cão continua correndo e impactando o joelho, você vai produzir uma inflamação otimizada. Então, quando não tem nutrientes, diminui a quantidade de célula e o cão continua usando, batendo, traumatizando, o que vai acontecer? Aquela liberação de enzimas proteolíticas e condrolíticas vai acontecer. Então, vai destruir mais ainda. Então, interleucinas, citocinas, todas vão ser liberadas. Enzimas, interleucinas. O processo, a cascata inflamatória vai acontecer, né? De forma muito mais otimizada. Então, esse processo que vai destruindo inflamação e vai acontecendo o progresso dessa inflamação chama-se degeneração. Então, a artrite se transforma em artrose. É assim que funciona para que uma articulação seja fragilizada e o cão faça um movimento de rotação e ela se rompa. O ligamento, tanto meniscal, quanto de colaterais, quanto os cruzados. Eles se rompem muito mais fácil quando estão inflamados cronicamente. Então é assim que funciona nos cães também. Então, uma coisa que eu não entendia era, chegava um cão com uma ruptura de ligamento, chegava um cão com artrose, com artrite, e eu só tentava corrigir ou tentava amenizar com nutracêuticos, com anti-inflamatórios ou com cirurgias. Isso era o que a medicina me ensinou, né, a tradicional, ortopedia tradicional, e eu segui esse caminho. Só que eu entendi que o meu método era para ser muito mais resolutivo e não paliativo.
Então, ser ortopedista apenas paliativo me causou uma revolta, me causou um questionamento. Eu fiquei muito mais pensativo de como eu poderia agregar, não só apenas corrigindo o ligamento que rompeu, mas como eu podia minimizar as futuras lesões, né, daquele joelho. Como é que eu diminuía aquela inflamação toda? E aí eu comecei a buscar, a partir do joelho, tudo que eu venho estudando hoje. Então o joelho foi a grande sacada do meu entendimento sobre medicina da longevidade. Certo? Agora eu vou responder vocês. Falamos muito da inflamação crônica e as agudas. É o mesmo raciocínio? Mais ou menos. A aguda, Ana, boa noite para você, tá? A aguda, ela é mais resolutiva. Então o corpo está preparado para inflamações agudas. A cascata inflamatória, citocinérgica, todo aquele processo de gatilho para resolver o problema, inclusive imunológico, tudo aquilo que você imagina, interleucina 2, interleucina 6, 12, TNF-alfa, interferon gama, todas essas citocinas pró-inflamatórias, elas são ativadas para proteger o corpo, tá certo? Então a aguda ela é muito assim, muito ativa, para resolver aquela pequena lesão. A crônica não. A crônica ela envolve outros cenários que enganam o corpo. Então a crônica é assim, você tem uma inflamação crônica no corpo todo, aí você vai diminuir o aporte nutricional. Olha como é lento, é uma morte silenciosa. As células vão morrer de forma silenciosa, como se fosse um câncer. Então, todo o aporte nutricional através da arteríola vai ficar reduzida. Então, você vai perder tecido dia a dia. O joelho, por exemplo, vai perder células dia a dia. Dia a dia. E aí, com isso, esse cenário crônico, você vai ver que, eita, o que foi que houve? As dores vão acontecer, porque quando você tem um extrato, uma camada estratificada de cartilagem reduzida, porque não tem alimento, certo? E tem muita inflamação, ela começa a deformar, você começa a expor terminal sensitivo do osso subcondral. Então o osso subcondral está abaixo da cartilagem, que é o osso, onde tem terminação sensitiva, tá? Que leva informação até o nosso córtex somestésico, na região parietal, aqui no cérebro. Então, o osso tem terminal sensitivo, que manda informação para o nosso cérebro, certo? Através da medula, tal, ela degusta a informação, vai no meu braço, imaginar que o meu osso está aqui do lado direito, a informação sensitiva está aqui no dedo, aí eu estou apertando meu dedo, a informação de dor, né, sensitiva, dolorosa, ela vai passar para a medula vai chegar aqui, bem perto da base do tronco cefálico, ela vai degustar, vai passar para o outro lado e vem para essa região aqui, ó, do córtex parietal, na área somestésica. E ali vai mandar uma informação de volta. Epa, tá apertando muito, solta. Aí eu solto o dedo. Entendeu? E essa é a grande sacada do organismo como um todo. Então, é diferente. Dor aguda e dor crônica. A crônica mata lentamente, sem perceber, sem chamar atenção tanto naquele corpo. A aguda não. A aguda, o corpo ele reage rápido. Se tiver uma dor aguda, tira rápido. Entendeu? Essa é mais... tem uma linha melhor de defesa. Doutor, uma lindona médio... Como é? Um lipoma médio em coxa da cadela. Pode agravar? Lipoma é mais simples, mas é um reflexo, talvez seja um sinal de que seu cão precisa ser tratado por um médico da longevidade. Porque se tem lipoma, pode ter osteosarcoma, pode ter um linfoma, pode ter qualquer outro oma. Ou sarcoma da vida. Certo? Bocaditos Natal, seja bem-vindo, Bocaditos. Grande empresa, quem adora doce aí, essa empresa, ela é especializada em doces finos, né? É muito bacana o projeto Bocaditos. Vânia Feitosa, Sueli, comprimento de cruzado tem a orientação para ser evitada? Tem. Não dá ração. Melhor, avalie os hormônios, testosterona, T3 e T4, avalie vitamina D3, faça movimento, isso sim, movimento, o alimento correto e o hormônio otimizado, você não tem ruptura de ligamento cruzado, certo? Sem o som é melhor. Sem o som é melhor? Vou baixar aqui um pouquinho o som, tá certo? Suzy Bio, é isso aí. Tem aqui mais pergunta aqui atrás.
Obrigado, Filomena. Que explicação maravilhosa. Então é isso. Hoje vai ser uma live curta. Já finalizei por aqui. É muita informação. Se quiser perguntar alguma coisa, chama. Fazer igual o outro, né? Chama. É isso aí. Seu livro você mostra a importância do movimento e do descanso para as articulações. É isso mesmo. Um disco intervertebral, só para você, Alexandre, que você jogou um posicionamento muito legal. O disco intervertebral ele recebe muita pressão. E a alimentação dele depende do descanso, do relaxamento. Se você não relaxar, não entra nutrientes para dentro dele. Se ele estiver sempre pressionado, certo? Quem trabalha muito o dia todo, que tem a coluna vertebral sempre pressionada, você vai ter um desgaste maior discal. Então, se ligue nisso. Você tem que colocar, como somos, no caso ser humano, somos bípedes, todo o peso em cima da coluna vertebral, dos discos. Você precisa relaxar. Então, quando você relaxa, faz isso. Ó. Aí, esse relaxamento entra melhor a nutrição, a hidratação, né? Então, é muito mais confortável você ver uma regeneração de tecido discal fazendo esse relaxamento, certo? Então, quando você está toda hora botando peso, você não tem entrada de nutrientes, até porque a entrada ela é feita por difusão. E a difusão não pode ter pressão, tá certo? E a coluna do cachorro é assim, ó. Então, quando o cachorro corre e anda o dia todo, a coluna sempre recebe esse movimento. Ó. Isso aqui não relaxa. Não relaxa, não relaxa. É contração, contração, vai para um lado, para o outro e fazendo isso, ó. Isso, aí o cachorro precisa descansar, deitar de lado, aí quando deita de lado faz isso. Ó. Olha que legal. Aí ele abre o disco, hidrata, nutre e tem uma melhor performance durante a vida quando você tem esse tipo de comportamento ou de hábito. O cachorro descansa, quando ele descansa, ele tem uma coluna, um disco intervertebral muito mais hidratado do que um cão que é hiperativo. Isso vocês podem ter certeza. E quem come ração, mais uma vez, tem cães com disponibilidade, com predisposição aumentada de hérnia de disco, tá? E a gente vai ter muito assunto para a gente conversar aqui, muita coisa, tá? Então devagarinho vamos passando essas ideias para vocês. Beleza. Possível alimentação natural e ração? Não vejo. Ou faz só ração, ou você entra para uma dieta bioapropriada. Não dê as duas coisas. É melhor ficar só na ração. Para o problema gástrico crônico. Gástrico crônico é hábito, né, da alimentação correta, não oferecer tantos remédios, tantos antibióticos, tantos vermífugos, tantas vacinas. Aí você vai melhorar a parte gástrica. Água alcalina, certo? Ionizada, com pró negativo, ajuda a produção e construção até do ácido clorídrico, tá? Então isso é a grande sacada que a medicina está tendo hoje. Até água faz com que o estômago funcione correto. Duda. John Kennedy, seja bem-vindo. Doutor, para a luxação patelar grau 1, o que é melhor? Ir tratando com o C2, fazer cirurgia ou outra opção? Grau 1 é o mais leve, sabe, Trindade? Na TL, né? É o mais leve. Dependendo da situação, a gente sempre recomenda, dependendo de como é essa luxação, recomenda fazer a conservação. Mas, se você tem um cão que come ração, é melhor você fazer uma correção cirúrgica para não ter uma falsa instabilidade. Você tem um pulo, quando o animal pula, você força muito essa patela, né? Porque o quadríceps femoral puxa muito a patela para medial ou para lateral, normalmente para medial. Então, quando você, na hora do impacto, se você não tiver estabilidade do joelho, se a patela não tiver alinhada, você pode forçar o cruzado. E aí, toda hora forçando o cruzado, o animal comendo ração e castrado, você vai ter uma ruptura, um desgaste, uma artrose, dores, aí vem todos os problemas, tá certo? Então essa é a grande dica que eu posso te passar. Suzy Bio, pote elevado é melhor para cão idoso? Na natureza não teriam? Olha, eu acho que para cão idoso, para um cenário de vários processos crônicos, né, de degenerativos, você tem que facilitar muito a vida desse cão. Levantar o pote, tentar melhorar acesso não só à água, mas à comida, diminuir escadas. Tem que ter muito cuidado com esse animal porque ele vai ter vários problemas. Mas se ele come correto, se ele tem uma vida bacana, um hormônio controlado, um movimento que a vida inteira teve, você deu a ele, mora num local que tem acesso ao sol livre,
ele tem hábitos de cães carnívoros, né, de cheirar, de cavar. Esse cão tende a ter uma adaptação. Você pode deixar o pote lá dentro, embaixo, abaixo do nível do solo, que ele não vai ter problema com relação à ingesta de água. Até porque cães que comem dietas bioapropriadas, eles ingerem menos água. A dieta ela tem 70% é água. Então eles diminuem a ingestão de água, tá? Isso, a policlínica está certa. A alimentação natural, mas ração não é indicada. Causa desbalanço. Óleo de cannabis pode dar diarreia? Pode. Tá? Óleo de qualquer espécie pode dar diarreia. Tá certo? A cannabis ela é muito boa para regular todo o organismo, principalmente as funções hormonais e funções metabólicas. É muito importante. É um antioxidante, anti-inflamatório, imunomodulador, neuroprotetor. É tanta informação que é tanto benefício que esse óleo traz que raramente você vê um efeito colateral. Mas dizer que não pode é uma coisa muito grosseira. Fala, não pode. Não é assim. Pode, mas não causa, normalmente não causa. Que é o Mônaco, bem-vindo. Ney Moura, seja bem-vindo. Seu livro tem que ser dissecado por aqui. Dissecado? Como assim? Disseminado, não? Galera, quem ainda não tem, procure. Muito bom, obrigado. Obrigado, Topete. Luísa Simplício, Karina, Santa Catarina, Santa Catatina, né? Em breve o livro estará à venda. É isso aí. Uma gata com ligadura tubária tem mais risco de câncer de mama do que a gata castrada. Olha, ligadura de tuba, né, do oviduto, não é para causar câncer, não. É o contrário. Você mantém um corpo estabilizado porque tem hormônio, certo? O hormônio do ovário é preservado. O problema do câncer de mama, câncer de qualquer outro tecido ósseo, é provocado pela ração, por dietas ricas em carboidratos, como batata, arroz e frutas. Isso é o melhor cenário para o câncer aparecer. Porque se você for entender, Ana Cláudia, que o corpo em acidose metabólica, qualquer micro-organismo ou qualquer tecido pode ser modificado. Porque o corpo é insuportável, é muito inflamado. Então a gente sempre diz, câncer só se desenvolve em organismos inflamados com acidez metabólica. É assim que funciona o corpo, tá? Então nunca pense que o hormônio é o problema. Não. É o que foi pregado até hoje. Hormônio nunca foi e nunca será o problema. Certo? Ele sempre foi a solução. O problema é que a gente olhou para o hormônio errado. Onde conseguir água alcalina? Qual aparelho? Água alcalina a gente só consegue em aparelhos específicos, né? Purificadores específicos que tem filtros específicos. Procurem filtros que tenham nanotecnologia de extração e procurem sempre filtros que transformem a água de torneira em uma água com prau negativo. Essa é a melhor maneira de você. A Aqualive é uma saída, é uma grande saída para esse, porque ela tem patente nessa linha. Ela patenteou esse filtro que é nano, é o melhor filtro do mundo. Água mineral tem que ter pH 7? Não. Água mineral, o ideal, se pudesse ter uma água mineral, era para ter pH 8,5, 9, até 10. Essa era a água ideal. Só que a água mineral hoje tem pH 6, 5,5, 5. Esse é o problema da água. Oncovete, água tem que ser alcalina e ionizada com prau negativo? Isso, tem que ser, exatamente, não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Só conhecemos a Aqualive, isso mesmo. Infelizmente, a gente tem, ou felizmente, né? Infelizmente não, felizmente, tem alguém que produza isso, né? Que se não tivesse era pior. Mas é um cenário que realmente só a Aqualive tem, tá certo? Maria Tereza, Diário, Kennedy, dissecado no sentido de ser debatido. Ah, entendi. Debatido. Beleza. Aqui, ó, tem mais uma pergunta. Beleza, muito bom. Resolvido. Live de hoje, estou muito satisfeito com o nível, com a qualidade, com o nível de informação. Tá? Então, amanhã estarei aqui às 6h30, 18h30, para a gente bater mais um papo sobre saúde animal. Bem-vindo ao nosso cafezinho com o Tarcísio Barreto. Certo? Um grande abraço. Até amanhã.